Multiplicar teu dinheiro investindo é bem fácil. Olha só, compre barato e venda caro. Mas entre um ponto e outro, claro, tem um zilhão de fatores que influenciam o que a gente pode considerar como barato e quando de repente achamos que uma ação tá cara. Mas ó, eu já posso te adiantar aqui, já fizeram a conta para facilitar a tua vida e chegaram à conclusão que existe sim uma hora certa para investir e mais do que isso, o dia certo e ainda o mês mais favorável. E claro que isto tudo faz parte de um emaranhado de dados matemáticos que fundamentam essa tese, mas isso aí vamos deixar para outro dia. Eu vou trazer para você o resultado, não preciso trazer para você o cálculo, né? Então olha só, nesse vídeo o meu objetivo vai ser trazer esses dados e informações e falar para você como eu, pessoalmente, atuo diante dessa realidade de fazer dinheiro com as oscilações do mercado financeiro. Olá, meu nome é Eduardo e nesse canal eu trago um conteúdo para te ajudar com as suas finanças e também investir nas bolsas de valores americanas. Para você, claro, ganhar sempre em dólar. Sendo esse, de repente, um tema que te interessa, já se inscreve e também ativa o sininho para não perder nenhum dos conteúdos. Olha só, os Estados Unidos é mestre quando a gente fala em levantamento de dados e formatação de estatísticas. Eles têm números para praticamente qualquer coisa que você queira saber, desde a coisa mais essencial até a coisa mais absurda. Veja que muita coisa pesquisada, desde o vício do americano por assistir TV, por exemplo, tanto que é mais fácil, de repente, nesse cálculo aí que eles fizeram, eles pararem de beber do que largarem as telas da TV. Olha só como que pode chegar a esse nível de pesquisa, principalmente. Outra estatística muito importante, né, é que é mais fácil estudar em Harvard do que trabalhar no Walmart. Você acredita nisso? Mas olha só, isso porque uma seleção entre 23 mil candidatos para trabalhar nessa gigante da rede de supermercados americana, só 2,6% passaram. Já no caso de Harvard, o índice de aprovação é o dobro, 5,2%. Mas ó, claro que essas características são curiosas e nunca devem ser entendidas fora do contexto onde elas foram inseridas, porque não são todos os americanos que encaram assistir TV como algo essencial na sua vida e, pelo óbvio, não se requer um currículo de excelência para trabalhar no Walmart, diferente, claro, dos requisitos usados pela Harvard, por exemplo. Então, os dados levantados em cada pesquisa, eles não devem ser vistos isoladamente. E isso serve para cada um dos números voltados ao mundo dos investimentos. Assim, olha só, trazendo para o mercado financeiro, tudo que envolver investir, os americanos já tabularam em números, em gráficos, em planilhas, e eles chegaram a conclusões exatas sobre isso. E aqui é importante eu falar que na hora de pesquisar uma ação, eu comparo isto a você comprar um carro, por exemplo. Olha só, porque você pode basear uma decisão apenas, de repente, nas especificações técnicas desse carro. Não poderia? Claro que poderia. Mas você não pode deixar de considerar como é o passeio na estrada, de repente, com esse carro. Qual que é a reputação do fabricante. E, de repente, claro, se a cor do carro te interessa ou o design vai agradar você. Concorda comigo que é um conjunto, então, de fatores? Olha só, se você não entendeu o que eu quis dizer com isso, é bem simples, veja bem. Talvez todos os dados financeiros de uma determinada empresa, eles podem vir a agradar você. Análise fundamentalista que a gente chama, ou seja, análise técnica dos números, do balanço dessa empresa. Mas depois que você viu as finanças e a contabilidade então da empresa, só que, veja bem, isso revela o que já passou nessa empresa, o que essa empresa já investiu, o que essa empresa já pagou, enfim, passado a gente está falando. E não necessariamente o que vai vir pela frente. Eu sempre digo uma coisa, quando a gente investe em uma companhia, nós estamos antecipando o futuro, que é justamente onde está o quê? Os lucros que você quer ganhar com ela. Por isso que se você não gostou de como é a visão da gestão da empresa para o futuro, de como é o investimento em desenvolvimento de novas tecnologias que essa empresa está fazendo, por exemplo, ou então da falta de visão de proteção do meio ambiente, ou o cuidado com seus colaboradores mesmo, a escolha dessa ação para o teu portfólio pode não ser algo lucrativo. E já que é o lucro que a gente está buscando, e tendo em vista que temos no mercado americano milhares de opções, não faz sentido comprar uma ação se esta não está de repente alinhada com a sua estratégia de investimento e visão de futuro principalmente. Agora, que você, eu tenho certeza, entendeu porque não dá para comprar um carro somente lendo o manual dele, assim como também não dá para investir com um olhar limitado, um olhar míope, considerando somente os números de uma empresa. Por isso eu falo muito de se estar sempre atento na hora de comprar uma ação para as perspectivas e tendências de mercado.
Assim você vai poder avaliar se os números do passado vão continuar crescentes e lucrativos, trazendo com isso, claro, a valorização que você espera para a tua carteira de investimentos. Mas para te mostrar as estatísticas que eu já te falei no início desse vídeo, vamos começar então com, principalmente, o melhor horário para investir. Olha só, veja que o mercado de ações está aberto das 9h30 às 16 horas, horário de Nova York. E aqui, claro, vale mencionar que os day traders que trabalham com a volatilidade para capitalizar justamente nas oscilações de preços, em geral eles se dedicam bastante a estabelecer as suas posições já no chamado pré-market. E só para você entender, alguns mercados financeiros, como os de câmbio e criptomoedas mesmo, nunca param de negociar. Mas os mercados de ações individuais têm horários de negociações muito bem definidos, como eu te falei. Olha só, a negociação antes, que é o chamado pré-market, e, claro, após o expediente, era reservada, claro, a grandes investidores institucionais e famílias ricas que se sentiam confortáveis com o uso de métodos de negociação não muito convencionais. Mas o volume de negócios era também relativamente baixo, eu diria, comparado aos dias de hoje. Mas grandes investidores dominaram o mercado após o expediente justamente até a década de 90, quando as redes de comunicações foram introduzidas por meio da internet descentralizada e acessada por todos de qualquer lugar do mundo. Então isso mudou o jogo, eu diria. Olha só, essas redes de comunicação, elas abriram justamente a possibilidade das corretoras oferecerem então aos investidores individuais negociarem fora do horário normal. E o volume de negociação começou a aumentar à média que mais investidores, claro, de varejo se familiarizaram com os usos de negociações em horários variados. Atualmente, os investidores podem participar de negociações fora do horário de pico por meio de corretoras como Fidelity, Vanguard, TD Ameritrade, Webull e, olha, tantas outras. Só como exemplo, existem corretoras que oferecem horários bem diferenciados para negociação, como no caso, por exemplo, da Webull, que tem horário de negociação das 4 da manhã até as 8 da noite. Mas, olha, não é uma regra e é preciso verificar junto à sua corretora quais são os horários que ela permite em termos de negociações. Claro que negociar no pré-market e no aftermarket tem vantagens e tem riscos associados. E dentre as vantagens, de repente você pode considerar conveniência, já que a negociação acontece fora do pregão do dia e levando em conta que podem haver notícias significativas, como divulgações de lucros da empresa que são relatados fora do horário normal de negociação, e nesse caso o investidor então usa essas informações para negociar imediatamente, em vez de esperar até o dia seguinte para tomar uma decisão de compra então ou venda dessa empresa. Outro ponto é oportunidades de preços. Olha, podem surgir preços de ações atraentes fora do horário de pico. A exemplo, temos que quando uma ação é afetada por um evento de notícias, sendo uma grande vantagem se o preço de uma ação apenas mover temporariamente para um nível vantajoso durante a sessão após o expediente. Mas deixa eu te falar também dos riscos agora, que você deve considerar em negociar nesses horários alternativos, tá? Primeiro deles seria falta de liquidez. Isso mesmo, a maioria das negociações é conduzida durante o horário padrão de negociação, o que significa que há maior demanda e oferta de ações que os investidores desejam negociar. A negociação fora do horário de pico costuma ser caracterizada por baixa liquidez, o que pode ser um problema complicado de se contornar dependendo da tua necessidade imediata de capitalização. Outro ponto é a alta competição. Olha só, os investidores individuais podem ficar em desvantagem após o expediente. Isso porque competem com grandes investidores institucionais com grandes quantidades de capital para investir em ações, além de que os investidores institucionais têm um exército de profissionais que são mais habilidosos na execução das negociações do que a maioria dos investidores individuais. Então, se alguém vai sair com prejuízo em uma negociação nesse horário, eu te garanto que não vão ser eles. Claro, o outro ponto é a alta volatilidade também. Podem haver maiores flutuações de preços em comparação com sessões de negociações de bolsas normais, uma vez que o volume de negociação fora do pico geralmente é baixo. Olha só, em resumo, quando o tema é hora do dia, as pesquisas mostram que o mercado de ações sobe com mais frequência do que cai durante as primeiras horas do dia de negociação. Historicamente, simplesmente comprar ações todos os dias antes do fechamento e vender no dia seguinte antes das 10 horas pode ser bastante lucrativo.
Isso ocorre porque os investidores institucionais colocam dinheiro no mercado no início do dia ou devido à demanda reprimida por causa dos lucros e outros anúncios frequentemente divulgados após esse horário de negociação. Bom, uma coisa muito importante eu preciso falar para você agora. Se você está gostando desse conteúdo, já dá um like no vídeo e aproveita e manda para mais uma pessoa. Isso vai ajudar muito o canal a crescer e, claro, não te custa nada. Agora eu quero te falar então do melhor dia para investir. Os investidores às vezes apontam para um efeito chamado segunda-feira, que traz as ações mais baixas naquele dia de repente. Na verdade, a razão pela qual isso acontece, ela é incerta, essa é a real da história. Às vezes as empresas divulgam propositalmente más notícias na sexta-feira ou no final de semana, na esperança de dar ao mercado tempo justamente para absorver essas informações, essas notícias, antes que as negociações sejam retomadas. E esperando por um pouco menos de cobertura de repente da mídia e atenção dos investidores enquanto as pessoas tiram o final de semana de folga, claro, né? Então veja só, qualquer notícia ruim ainda pode fazer com que os investidores vendam quando os mercados retomarem as negociações na manhã de segunda-feira. Por isso que algumas pessoas também atribuem as quedas nos preços das ações na segunda-feira claro, a insatisfação geral dos investidores com a retomada da semana de trabalho. Isso mesmo, é uma questão psicológica, levando ao pessimismo geral sobre os investimentos, nesse caso, né? Mas o efeito segunda-feira, ou o efeito fim de semana, na verdade não é algo tão significativo para o mercado em geral. Ele acabou sendo visto em casos emblemáticos, o que por conta das notícias sensacionalistas trouxe um estigma a esse dia da semana. Mas olhando de forma ampla para o mercado de ações, o desempenho de ações na segunda-feira não é tão significativamente diferente do desempenho em qualquer outro dia desde 1975. Olhe quantas décadas eu estou falando. De acordo com um estudo justamente realizado pelos pesquisadores da Arizona State University. E agora vamos ver então qual o melhor mês para investir. Aqui, veja que todas as épocas do ano também são iguais no que diz respeito aos mercados de ações. Os investidores costumam apontar para a chamada alta do Papai Noel, que eleva os preços das ações entre o Natal e os primeiros dias do Ano Novo. Já janeiro, em geral, é um dos meses de melhor desempenho para o mercado de ações. Isso pode ser atribuído ao otimismo geral do feriado. A falta de más notícias sendo divulgadas durante a lenta temporada de férias e aos investidores também de varejo que colocam o bônus que eles ganham de Natal, como se fosse o 13º, justamente do mercado financeiro. Os investidores eles costumam vender algumas ações no final de ano também, como parte de um planejamento tributário. Isso mesmo, porque eles querem então travar de repente as perdas ou obter ganhos de capital quando isso fizer sentido para fins fiscais, podendo representar uma oportunidade para os investidores no final de dezembro ou então início de janeiro. Olha, a conclusão que a gente chega aqui é que por mais estatísticas que existam, naturalmente nenhum dia, hora ou mês é um momento infalível para comprar ou vender ações, sendo que o melhor sempre é ter uma estratégia de investimento feita de modo personalizado que vai possibilitar você não se preocupar com várias mudanças no mercado e quase que visão meteorológica, eu diria assim. Olha para o céu, vai fazer céu azul, vai ter sol. Isso não importa, não é relevante. Os números revelam muita coisa, mas você não tem como prever o momento exato, mas sim olhar então para outros indicadores de mercado, além do relógio ou do calendário, para planejar, claro, a tua estratégia de investimento. Veja que alguns dos melhores investidores da história não tinham interesse em sincronizar o mercado. Seja Warren Buffett, Peter Lynch, eles evitaram o chamado timing de mercado ao longo das carreiras deles. E se eles não recomendam fazer isso, o que faz de repente eu ou você pensar que a gente pode ser mais esperto do que eles? Olha, Peter Lynch ele já foi bem direto. Ele disse assim, muito mais dinheiro foi perdido pelos investidores que se preparavam para as correções ou tentando antecipar as correções do que nas próprias correções, inclusive. Para aqueles investidores que planejam comprar e manter ações no longo prazo, não faz muita diferença a hora do dia em que eles compram ou eles vendem, porque os anos vão te recompensar por ter investido, não por ter cronometrado o momento certo. Pessoalmente, agora, eu me foco em olhar as ações já no período da manhã, porque é conveniente para mim. Não tem nada a ver com esses números efetivamente.
E sempre eu estou atento às movimentações também ao longo do dia, claro, mas nunca eu fujo da minha estratégia, que tem em vista os meus objetivos de vida e meu comportamento frente ao risco que elas podem oferecer. Caso você queira saber mais, de repente, sobre finanças e investimentos, eu tenho um evento exclusivo e por tempo limitado, que é 100% online e também 100% gratuito, onde eu posso te dar muito mais detalhes sobre esse assunto. Clique aqui no link na descrição desse vídeo que eu te aviso quando for o próximo para você não perder. Agora, outro ponto muito importante que considero é nunca ter menos de 10% do valor da minha carteira de investimentos disponível justamente para aproveitar as oportunidades que surjam ao longo do mês de repente. Porque de que adianta eu acompanhar o mercado financeiro se eu não tenho liquidez para investir, ou seja, eu não tenho capital para comprar na hora que surge a oportunidade. Mas veja, esse é o meu trabalho. Agora, se você não está atento às movimentações de mercado, não tem problema. Uma dica minha é você fracionar os seus investimentos em 3 vezes durante o mês de repente. Assim você vai abrindo posições em empresas novas que você quer investir, ou ETFs, ou REITs, enfim, depende da sua estratégia, é claro, né? E você vai, dessa maneira, passo a passo, construindo investimentos baseados no chamado custo médio. E ainda vai gerar em você o hábito de investir, que é o que mais importa. Então veja que se você está procurando investir para o seu futuro, ou seja, daqui a 5, 10 ou 20 anos, ou de repente até mais, agora é uma boa hora para você comprar ações. Esperar por uma retração nas ações com um horizonte de tempo de longo prazo não vai fazer diferença. Porque qual será a diferença, de repente, de 10% que você comprou uma empresa, vamos supor que você tenha comprado a mais mesmo, mas nessa questão, se você estiver olhando, de repente, os próximos 20 anos, isso vai se diluir. Quando o teu investimento original tiver, de repente, crescido mais de 10 vezes, esses 10% nem aparecem. Então, vale muito a pena você construir o hábito de investir. Além do mais, se você investir de forma consistente, no longo prazo, colocando mais dinheiro em seus investimentos a cada mês, você vai acabar pegando uma correção ou uma quebra do mercado de ações ocasionalmente. Essas são oportunidades para investir ainda mais do que o normal. Por isso que eu digo que não é viável planejar o chamado imprevisível. Por um único motivo. Se o mercado pudesse prever uma queda nos preços das ações, uma queda nunca ocorreria de fato, é óbvio. Agora, eu gostaria de saber de você se você tem uma estratégia para investir ou se tem dúvidas sobre isso. Compartilhe aqui nos comentários comigo e aproveita também, dá um like nesse vídeo e envia para mais alguém. Obrigado pelo teu tempo e até o próximo vídeo. Tchau!